O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou os seus servos a conclamar os convidados para a festa. Mas os convidados rejeitaram o chamado. Uma vez mais mandou outros servos com essa ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado. Vinde, vinde. Deus que tem tudo, convidando-nos para o seu banquete. Vinde. Mas os convidados não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda atacaram os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira, enviou seu exército, aniquilou os criminosos. Então disse o rei aos seus servos: o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. Aleluia! E é por causa desse coração bondoso e misericordioso de Deus que nós estamos aqui. Porque o convite foi nos outorgado. Vinde. Venham para o banquete. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar. Gente boa e gente má. Diga a todos que aceitaram o convite, se fizeram dignos. E todos os dignos que rejeitaram o convite, se fizeram indignos. Jesus está falando a princípio dos judeus. Para eles tinha sido preparado o reino dos céus. Para eles viria o Messias. E eles estavam há séculos, há milênios, se purificando através dos sacrifícios, das celebrações, das festas ao Senhor. Eles estavam na linha para receber o reino de Deus. Mas quando o Rei dos Reis chegou, eles o rejeitaram. E então o reino foi apresentado para os que estavam nas ruas, sem esperança, sem Deus no mundo. Para os que não conheciam as alianças, para os que não conheciam os mandamentos de Deus, para os que viviam atrás de deuses de pedra, de barro, de metais. O reino foi oferecido a pessoas boas e a pessoas más. E agora, o rei tem uma sala de banquete
cheia. Jesus estava falando, através de parábolas, sobre o que é o reino de Deus. É Deus conosco. Não é casa, não é festa, não é comida, não é sacrifício. Tudo isso veio acontecendo pela história até que chegue o Messias, o reino de Deus, o governo de Deus. É Deus conosco. É essa reconciliação. É o homem poder voltar à presença de Deus. Porque estávamos separados por causa dos nossos delitos e pecados. Em Romanos, abra comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios, desculpem, irmãos. 2 Coríntios, Romanos não. No capítulo 5. A partir do versículo 18, nós lemos: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por intermédio de Cristo, e nos entregou o ministério da reconciliação. Pois, leiam comigo o versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos e nos encarregando da mensagem da reconciliação. O reino de Deus é isso. É Deus organizando tudo para se encontrar conosco, para estarmos na sua presença, para podermos estar diante dele em amor. Ele nos escolhe, ele nos ama, ele insiste no seu chamado. Segundo Jesus, ele envia os servos que não são ouvidos. Ele envia os servos que são ignorados. Ele envia pela terceira vez e os servos dele são assassinados. Jesus estava falando em parábolas sobre a história da salvação. Como vieram os profetas, como ele estava vindo, anunciando uma reconciliação e os homens iam matá-lo. E esses que o rejeitaram se tornaram indignos. Desde Abraão, uma nação digna da presença do Senhor estava se forjando através da consagração levítica, através da família sacerdotal, através dos sacrifícios. Toda essa preparação que nós lemos no Antigo Testamento era o caminho para a chegada do Messias, do sacrifício perfeito, que então coroaria toda essa história de consagração a um único Deus que a descendência de Abraão deveria ter, para que as outras nações da terra pudessem ver e se converter. Mas quando chega a hora da festa, que é a ressurreição do Messias, sua morte tinha que acontecer, mas quando chega a sua volta, a sua ressurreição, eles não o receberam. Eles não creram. E os poucos que creram tiveram que lidar com perseguição e tantas dificuldades, até que Jerusalém foi destruída e o evangelho foi enviado aos que não eram dignos. Diga, eu.
chegou até nós. Diante do abuso daquela geração de não receber o enviado de Deus, o próprio Filho de Deus. Diante da recusa deles de crerem nas profecias que se cumpriram assim diante deles, de torcerem as palavras do Cristo, de não aceitarem as mudanças que elas exigiam. Eles perderam a presença, a participação no grande banquete, porque já não importava para eles. Então, o Senhor envia com insistência os seus servos, porque o que importa para Ele é que a casa fique cheia. Aqueles que o rejeitaram, Ele os rejeitou. Mas Ele libera uma nova oportunidade. O que é um banquete com a casa vazia? O que é uma redenção se ninguém quer o Redentor? O que seria da salvação se ninguém recebe o Salvador? Um desperdício de tanto recurso. O que Deus tinha de mais precioso, de mais poderoso, Ele entrega por nós. Ele custeia a nossa redenção. Ele paga todo o preço da nossa injustiça, do pecado da humanidade. Os bois, os bodes, as ovelhas que por séculos foram mortos e sacrificados em Israel, não pagavam a dívida. Só era uma preparação, esperando o momento do verdadeiro pagamento que viria com o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus. E quando chega o dia da redenção, Jesus disse: o reino de Deus é assim. É isso que é o reino de Deus. É Deus fazendo todo o esforço para se reconciliar com o homem. E muitos virando as costas para Ele. E muitos não se preparando ou não querendo ir, dando desculpas para não ir à presença daquele que preparou tudo, fez todas as despesas, organizou tudo e só disse para os homens: venham, vinde, está pronto. Ele pisou sozinho o lagar. Nenhum pecado nosso ficou às nossas costas. Ele tomou todo o castigo. Ele tomou toda a iniquidade. Ele se torna o grande banquete de Deus, oferecido aos homens, essa carne, esse sangue. Os judeus o rejeitaram. Mas o Senhor que fez a festa, que não podia suportar uma casa vazia, mandou então seus servos irem buscar. O evangelista Lucas, contando a parábola, diz que ele disse aos seus servos: insistam para que eles venham. Obrigue-os a vir, os que estão nas ruas, os que não têm esperança, os que não tinham sido convidados, os que não estavam prontos. Mas agora traga eles daqui. Eu farei coisas novas na vida deles. Ele sabia, porque ele tem o poder de pegar o mal e o bom e transformá-los, porque mesmo o bom humano precisa de restauração. Deus tem o poder de transformá-los em filhos e filhas. Aleluia! Esse grande e maravilhoso amor de Deus agora a nós é entregue como também um desafio de continuar, de manter esse convite
de reconciliação. Quando Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa do meu Pai tem muito lugar. Ele estava dizendo aos seus discípulos, que seriam seus apóstolos, e essa palavra chega até nós: continuem convidando, continuem chamando, continuem buscando nas ruas os bons e os maus. Convide-os, porque eu quero que a minha casa fique cheia. E num dado momento os servos chegam, já disseram: nós já trouxemos todos que estavam nas ruas. Ele disse: mas ainda tem lugar? Voltem, vão buscar mais gente. Ainda tem lugar que vocês não foram. Vá em lugares mais escondidos, vá nos lugares mais difíceis. Arraste-os para cá. Se esforcem para trazê-los, para que a minha casa fique cheia. Porque esse é o propósito eterno do coração de Deus. Desde o princípio, ali, quando Adão recebe a pena de morte e é separado e é posto para fora do Éden, começa Deus a agir para se reconciliar com Adão. Não foi Deus quem se escondeu de Adão, foi Adão quem se escondeu de Deus. Foi Adão que mudou suas costas contra Deus. E é ele que está contra e precisa voltar para Deus. Aleluia! E o apóstolo Paulo diz: Deus estava em Cristo, fazendo essa reconciliação. O que é reconciliar? É juntar de novo pessoas que... Quando a gente é criança, tinha uma história de ficar de mal, né? Quem já ficou de mal? Quem já ficou de mal? Quando a gente fica de mal de uma irmã, eu tinha uma prima que ia passar as férias lá em casa, aí de vez em quando tinha essas coisas de ficar de mal. Aí um não fala com a outra. Tô de mal. Na minha infância era assim, tô de mal era cruzava os dedos. Tô de mal. E a mamãe fazendo de tudo para acabar com essa história. Na minha casa, o tô de mal se acabava com a chinela. Mas na casa de Deus, o tô de mal, Deus levou todo o castigo sobre Cristo. Deus estava em Cristo para que esse impedimento de amizade dele conosco, que eram os nossos pecados, fossem retirados. Aleluia! Deus estava em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando, tirando essa inimizade que era a transgressão. Porque Ele quer uma casa cheia. Porque Ele quer a família reunida. Porque Ele quer os homens e pode trazer os bons e pode trazer os maus. Porque Ele transforma. Ele vai cuidar de transformar cada vida para que todos tenham essa dignidade de estar na mesa dEle, na presença dEle, como filhos e filhas. Aleluia! Mas a esses que já chegaram, que foram reconciliados, o apóstolo Paulo diz: quando Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, nos encarregou da mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 6, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse falando através de nós para os homens virem para Ele. Por isso, suplicamos em nome de Cristo que vos
reconcilieis com Deus. É esse 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Nós já tínhamos lido de 18 e 19, agora 20. Eu falei Coríntios 6, é 5. Esse é o chamado hoje da igreja. Entender o reino de Deus como Deus conosco. Deus querendo estar conosco. Não é uma religião. Não são só leis, normas, liturgias. Não, é uma aproximação, é uma vida nova. Na consciência da presença de Deus. Uma vida diante dele, reconciliados. Agora somos amigos de Deus. Mas a responsabilidade de continuarmos dizendo isso para o mundo. Deus está em Cristo, tirando os seus pecados, porque Ele quer se reconciliar com você. Deus não quer estar longe, Ele quer estar perto. Ele tem lugares preparados para você na eternidade. Agora é preciso vir à presença dEle agora. A esse lugar da confiança, da renovação, da restauração, da cura. Que nós encontramos quando o seu Espírito e a sua palavra estão sobre nós. A presença do Senhor. Aquele véu que separava os homens do lugar santíssimo foi rasgado. Como uma parábola para nos dizer que quando Cristo morre pelos pecadores, o impedimento é retirado. E o Deus que nos ama quer reconciliação. Agora somos embaixadores dessa mensagem. Nós que fomos reconciliados e estamos nesse mundo, mas Jesus disse, não somos mais deste mundo. Somos embaixadores do reino de Cristo, representando o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer o quê? Venham, porque Ele quer a casa cheia. E alguém pode dizer, mas eu, desse jeito, sim, Ele tem roupas novas, Ele tem mudança para a sua vida. Venham, vinde, porque Ele quer a casa cheia. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, Deus bendito. O apóstolo Paulo vai trazer uma expressão muito interessante. A partir do versículo 5, ele diz, quem é Apolo e quem é Paulo? Nós somos servos por intermédio dos quais vieste a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu-nos. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância. Mas unicamente o importante aqui é Deus, que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito. E cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto, leiam comigo, porquanto nós somos colaboradores de Deus. Nós somos colaboradores de Deus quando estamos plantando e regando para a edificação da palavra de Deus nos corações. Não somos mais do que isso,
colaboradores. Porque o crescimento, a glória e a honra será sempre do Senhor. Mas nós devemos ser colaboradores de Deus. Amém? Mas a continuação do versículo, Paulo diz: nós que estamos trabalhando na vida de vocês, somos os colaboradores de Deus. E vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Por um tempo, você é lavoura, mas é preciso que se torne também colaborador. Paulo está falando para aquela igreja: estamos trabalhando, enviando a palavra e plantando e regando na vida de vocês. Nós somos os colaboradores e vocês são a lavoura. Mas você sempre lavoura? É preciso se tornar colaborador de Deus. Porque Deus que vê o mundo perdido, Ele continua dizendo à sua igreja: vão chamar e de pregar o evangelho a toda criatura. Então tem que chegar um momento em que eu deixo de ser lavoura, que recebe água, que recebe a chuva, que recebe os cuidados, e passo a ser o colaborador que pega a enxada para abrir novas frentes para as sementes serem lançadas e a chuva caia do céu e venha o crescimento que é Deus quem dá. Amém? Porque eu não posso ser só lavoura, que recebe o trabalho dos colaboradores. Nós somos chamados para também nos tornarmos os colaboradores. Nessa hora, aqui, nessa estrutura que nós estamos hoje de conferência, eu estou sendo o colaborador de Deus. Não tenho mérito nenhum de estar aqui. Estou sendo só o colaborador, o auxiliar. O auxiliar mais baixo que Deus tinha para usar. Aí Ele achou hoje e botou aqui. E os irmãos estão sendo lavoura. Mas e vai ser assim para sempre? Quando é que você vai arranjar um campo para começar a ser colaborador de Deus e meter enxada? E lançar sementes e ver o poder de Deus fazer as sementes crescerem. Nós somos os colaboradores de Deus. Paulo diz, falando dele, de Apolo, dos apóstolos, daqueles que estavam em posição de ensinar, de levar a palavra. E os irmãos neófitos de Coríntios eram a lavoura. Mas neófito é a condição de quem começou agora no Evangelho. O tempo vai passando e a gente vai amadurecendo e precisa se lembrar que Deus deu a semente, regou a semente, deu crescimento e eu posso me tornar colaborador para liberar sementes sobre outras vidas. Porque na visão da parábola que temos meditado nesses dias, o desejo e o anseio do coração do nosso Pai é que a sua casa, que não é esse templo, porque encher isso aqui, irmãos, é muito fácil. Ou não é? Se Edivaldo trouxer todos os irmãos, as esposas e os primos, enche. Mas é a casa eterna que Ele quer que seja cheia. É muito mais do que nós podemos construir para abrigar. E há pessoas por todos os cantos e todos os lados precisando da presença dos colaboradores de Deus. Para lançar a semente, regar a semente, para que Deus dê o crescimento da semente. E essas lavouras
deem frutos. Esses frutos são filhos para Deus.